Galera, já tem alguns dias que eu quero gravar um vídeo aqui que é relacionado a essas árvores, a essa aqui, a esse pé de manga aqui que foi cortado, esse outro pé de manga aqui também. Deixa eu dar um ali. Esse pé de cupuaçu bem aqui e esse pé de limão. O que aconteceu foi o seguinte: esse pé de cupuaçu aqui, uma única vez só. Não sei se com isso ele pegou e com todas as forças dele ele pegou e depositou para aquele fruto, mas por ele estar na sombra, e mesmo num lugar onde orgânica, que é o lugar que ele fica, tem muita matéria orgânica. Só que pelo fato dele estar na sombra e por ele também ter estado com muitos cupins, aqui ó, depois eu coloco um corte dos cupins, mas olha, muitos cupins dentro dele, e os cupins acredito que sugaram todas as energias, todos os nutrientes que ele precisava para sobreviver. Muitas vezes há empresas também que morrem por causa de colaboradores que não colaboram, ou por intrigas internas, coisas do tipo. São muitos os fatores que podem fazer com que uma empresa morra. Aqui é uma empresa grande, uma empresa estabelecida dentro do mundo digital. O que acontece? Ela começa a sugar energia e no certo a copa dela também começa a fazer sombra para as outras empresas. E o que aconteceu? O pé de cupuaçu, ele não se adaptou. Mas esse pé de limão aqui, esse limoeiro, não sei se vocês conseguem perceber aqui, só que ele tombou pro lado. E o que eu pensei? Que ele tombou pro lado porque ele ainda fica sob a sombra, mas as folhas dele daquela outra parte não ficam com tanta sombra. E o que eu quis dizer? Que as empresas que se adaptam no ambiente, elas vão atrás da matéria necessária, que seria no caso a luz do sol para realizar a fotossíntese, e no caso sobreviver, que seriam os clientes, coisas do tipo. E aqui a gente tem um exemplo de uma mangueira, que ela foi cortada no talo, foi no talo mesmo. Inclusive há partes dela aqui que não tem tantos nutrientes, tem muitas formigas dentro, apodreceu por dentro, mas ela continua a brotar, ela continua a tentar crescer e acredito que daqui a alguns anos ela pode realmente crescer, porque ela é resistente, ela é adaptável. E mesmo ela tendo sido cortada no talo, ela está se recuperando. Aqui a gente tem os pés de teca, são as tectona grandes. São árvores que foram plantadas aqui há 18 anos. Em relação a, por exemplo, o pé de limão, o pé de cupuaçu e o pé de manga, eles são bem mais antigos, eles se estabeleceram mais tempo atrás e eles fazem uma sombra que é bem maior. Mas o que eu quero mostrar é que ainda assim ele deu a possibilidade para esse pé de araçá aqui se adaptar e produzir frutos. Inclusive está com algumas florações, acredito que seja esse o nome. Aqui uma florzinha. E o que eu quero dizer é que mesmo elas estando grandes, estabelecidas, e são cerca de, não sei, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 8 tecas, digamos assim, ainda há espaço. Elas permitem para as empresas que se adaptam, digamos assim, que elas continuem a crescer. Porque mesmo elas sendo gigantes, elas ainda espalham sementes, elas ainda deixam como esses pés de mandioca, que mesmo eles estando aqui há muito tempo, esses pés de mandioca eles devem ter entre 3 a 3 anos quase, só que a altura deles. Por quê? Porque eles não ficam sob sol. Inclusive tá quebrando, tem alguns galhos quebrados lá em cima por causa dos ventos. Mas ela continua estável, continua firme. E o que eu quero dizer, as empresas que não se adaptam, as empresas que não buscam meios alternativas, acabam morrendo, assim como o pé de cupuaçu. E muitas vezes há empresas também que são cortadas no talo, como esse pé de manga. Empresas que estão bem como os pés de teca, há muito tempo já sendo prósperas dentro do negócio e que ainda assim para que mudinhas menores, plantas menores possam crescer, como esses pés de açaí aqui,
que eu plantei. Não é bem o ambiente ideal para que eles cresçam. Só que eles estão crescendo. E tem espaço para todo mundo, só que precisa se adaptar. Porque, de uma certa forma, esses pés de teca são os que mandam aqui na parada. Eles são os grandes, são os estabelecidos. Então, não importa. Se você não se adaptar, elas não vão sair do lugar, a não ser que ocorra uma mega tempestade, como é o que parece que vai acontecer. Mas o que eu quero dizer é, se a gente não se adaptar às situações da nossa vida, nós acabamos morrendo, acabamos perdendo oportunidades e não prosperamos. E vai cair uma mega tempestade mesmo. Bom, enfim, galera, é isso. Vocês estão comigo aqui e tamo junto.